Qual é o pedido, a tentativa de convencer o presidente a ficar no Brasil e a falar diretamente com o eleitorado dele? Seja, como eu contei ontem, ampliando a presença nas redes sociais, seja viajando pelo país. O diagnóstico de que as pessoas estão sentindo falta de ouvi-lo, da comunicação, né, de ser ele a figura de centro desse governo, né, a figura que comunica as ações desse governo, justifica as ações desse governo, leva a esse diagnóstico. O governo completamente perdido, achando que o problema é o ladrão falando pouco. É a sua hora de brilhar, Sidônio. Sim, porque por mim seriam no mínimo 3 entrevistas coletivas por dia, tudo no improviso. E com o microfone aberto para Janja falar também. A esquerda é tão burra que não percebe que os 76% que querem ouvir mais o cachaceiro é para justamente desgastar ainda mais a imagem dele. Quanto mais ele e a Janja falarem, mais ele se atola na areia movediça da rejeição popular. E a cara de velório da Daniela é impagável. Como deve se sentir uma pessoa que passa pano para o governo o tempo todo e a desaprovação só aumenta? Deve ser deprimente saber que o seu trabalho, o seu esforço não adiantam nada. Também acho engraçado a Mortadela falando no plano do Lula andar pelo país. Como se ele pudesse andar pelo país sem ser vaiado e tomar ovo na cara, né? Além do mais, como andar pelo país se só tem impostos, corrupção e notícias ruins para anunciar? Pois é. Até o Palácio do Planalto sabe que faz um governo de merda. Só a Daniela que ainda não sabe. O legal é que somente agora eles expõem a incompetência deles. Mas saber que são estúpidos muda alguma coisa? Nada. Eles também sabiam do roubo aos aposentados e não fizeram nada. Sabiam que a Janja está desgastando o Lula e uma semana depois está lá, ela pedindo censura para o Xi Jinping e dando entrevista em podcast da Folha. O governo Lula é aquele português da piada que vê uma casca de banana na calçada a 3 metros de distância e diz: "Ai que droga, vou levar um tombo". Se a Paquita do consórcio corrobora os números das últimas pesquisas, é sinal que a tragédia anunciada tem potencial para ser bem maior. Quando uma empresa de comunicação se oferece para defender regimes autoritários, não está mais no campo da imprensa livre, está no campo da desinformação estratégica, um império midiático com fins políticos. E se a coisa tá feia para o Lula aqui, lá fora não tá melhor não. E em discurso nessa quinta-feira, em Paris, o gnomo de 9 dedos se meteu a falar asneira sobre a guerra da Ucrânia e tomou uma invertida humilhante, ao vivo, do amigo íntimo da Janja e presidente da França, Macron. Olha que vergonha alheia. Eu discuti muito com o Xi Jinping e nos colocamos à disposição. Quando os dois quiserem negociar a paz, sabe, nós estaremos dispostos a dar a nossa contribuição. Mas são os dois que têm que decidir. Lamentavelmente, a ONU está enfraquecida politicamente e a ONU tem pouco poder de dar opinião sobre a guerra, não apenas essa, mas qualquer outra guerra que aconteça no mundo. E é lamentável, é por isso que o Brasil tem brigado há muitos anos para o fortalecimento da representação do Conselho de Segurança da ONU. Écoutez, sur ce sujet, je pense que les idées simples sont les meilleurs guides. Il y a un agresseur, c'est la Russie, il y a un agressé qui est l'Ukraine. Nous voulons tous la paix, mais on ne peut pas traiter les deux belligérants de manière équidistante. La deuxième chose, ce sont des faits. La proposition faite par les États-Unis d'Amérique d'un cessez-le-feu a été acceptée par le président Zelensky dès mars à Jeddah. Elle est constamment refusée par le président Poutine. Il a déclenché la guerre et il ne veut pas le cessez-le-feu. Troisième chose, c'est que oui, le Brésil a un rôle très important à jouer. L'initiative prise avec la Chine est importante. Le président, là, à l'instant, vient de faire une défense du multilatéralisme. Défendre le multilatéralisme, c'est défendre la Charte des Nations Unies. Et le rôle du Brésil et de la Chine, c'est de défendre la résolution de ce conflit et la paix dans le plein respect de la Charte des Nations Unies. Cette charte prévoit
le respect de l'intégrité territoriale des États. Elle a été violée par un seul pays, la Russie, pas par l'Ukraine. Et donc cherchons la paix, mais ne nous trompons pas de repère. Il n'y a qu'un pays qui a violé le droit international, il est malheureusement membre permanent du Conseil de sécurité, il y a un pays qui a lancé cette guerre, et il y a un pays qui refuse la paix. Alors même que nous avons réussi collectivement à convaincre, encore une fois, le président Zelensky, lui, de l'accepter. Donc je pense qu'il est important que nous unissions nos efforts. Nous allons en reparler avec le président Lula. J'ai eu, il y a 10 jours, longuement le président Xi Jinping pour l'inviter à réenclencher des efforts diplomatiques pour faire pression sur la Russie. Et le cœur maintenant des efforts que nous devons tous faire, Européens, Américains, Chinois, Brésiliens, Indiens, c'est de faire pression sur la Russie pour qu'elle arrête le conflit, pour qu'une paix robuste et durable puisse être négociée, qui permette d'apporter les garanties de sécurité et qu'il n'y ait pas de reprise de cette guerre. C'est tout. Bonjour, bom dia, Frédéric Saïs de Radio France. Monsieur le président Lula. Não basta jantar a Janja, o Macron entubou Lula na frente de todo mundo. Chamou a mãe de croissant, o pai de baguete e comeu os dois. O 9 Dedos foi checado ao vivo, quem diria? Sem a Globo News eu não consigo. Anão diplomático sendo escovado em frente às câmeras.